Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vamos falar sobre esse joguinho pequenininho que cabe no bolso, que é o Carreira Aquática, do autor Sebastián Martínez. Eu trouxe lá de Buenos Aires e foi presenteado pela empresa, pela loja Dados em Mano. Dados em Mano, e é um joguinho que curti demais. É um joguinho baseado, são vários jogos, que é Juegos de Billetera, e eu curti demais. É um joguinho bem tranquilo de jogar, mas tem sua parte estratégica bem legal. Os componentes são bem pouquinhos, são essas cartinhas aqui. Eu recomendo você colocar um sleeve nelas para proteger, e vamos falar sobre ele. Então, como o nome diz, carreira aquática, corrida aquática. O objetivo é o jogador conseguir colocar sua carta do barquinho em cima da carta de âncora, que representa o final da corrida. Vamos falar um pouquinho como é que funciona o setup desse jogo e basicamente o turno. Então, como você faz o setup, você coloca a âncora, isso aqui do barco, mais ou menos 7 cartinhas de distância. Perto da âncora, vamos colocar essas 4 fichinhas. Essas 4 fichinhas são 2 cinzas e 2 pretas, representando pedra e formiga. Nós vamos colocar elas aqui do lado da âncora. Depois nós colocamos a cartinha aqui, embaralhamos as duas, já embaralhei, e vou puxar uma carta aqui. Vamos revelar as duas cartas, né? E aqui tem essa carta aqui primeiro, com 3 pontinhos, e essa carta aqui com 4 pontinhos. O que significa isso? A carta que tiver maior pontuação vai levar a moedinha para esse lado aqui. O que acontece agora? Você vai pegar essas duas cartas, elas vão ficar uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, assim. Depois disso, vamos fazer mais uma vez isso. Vamos pegar uma carta aqui e vamos colocar no sul, ao sul do início. A outra também, ok? Colocar assim. E já está prontinho para começar. Agora a gente vai comprar 3 cartinhas, botar na sua mão, o objetivo do outro também. Por quê? O que cada um quer? Quer que o seu barco parta daqui e fique aqui em cima da âncora. Esse é o objetivo. Quem chegar primeiro. Então, cada jogador escolheu uma carta e vai ser revelado ao mesmo tempo. Aqui você está vendo que o jogador amarelo jogou uma carta de 6 e o roxo jogou uma carta de 2. Então vamos colocar aqui no meio para fazer a comparação. O que o jogador vai fazer? Esse jogador que vai começar. Então ele vai colocar a carta aqui, tem umas regrinhas para serem seguidas, tem o poderzinho da carta, e depois disso ele vai poder pegar uma dessas cartas aqui que não tiver o símbolo da formiguinha em cima, que daqui a pouco eu explico como é que ele vai parar ali, e colocar aqui na frente. E aí, para colocar a carta, essa carta aqui, você vai fazer o efeito dela, né? Depois a gente fala sobre eles, e aí vai posicionar isso aqui. Tem uma regrinha. Por exemplo, você lembra da fichinha de pedra? Então, se o amarelinho quiser colocar, por exemplo, seu roxinho, vamos botar aqui. Se tiver uma pedrinha aqui, ele não pode botar aqui. Ele vai ter que colocar em outro lugar. Porque tem uma pedra aqui. Ele teria que colocar aqui, por exemplo. Certo? Agora, existe uma possibilidade. Se tivesse uma formiguinha, se eu tivesse jogado uma carta com esse xizinho aqui, ó, eu poderia movimentar as formiguinhas. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que funciona. Uma regra também que não é possível é colocar aqui. Por quê? Se aqui tem a pedra, eu não posso colocar aqui porque ele não está encostando numa cor. Então, obrigatoriamente, eu teria que colocar aqui. Certo? Da mesma forma, o amarelo eu teria de colocar ou aqui ou aqui. Certo? Eu vou posicionar aqui. Então, tem um detalhe também que é importante. Você está vendo que tem os pontos cardinais? Isso aqui é para onde você pode colocar a carta. Ou seja, essa carta aqui, eu teria de pensar antes de colocar. Porque aqui, ó, eu só poderia colocar essa carta aqui, não aqui. Eu teria de colocar ela aqui, no cantinho. Tá vendo? Se fosse, por exemplo, esta carta aqui, que eu tivesse colocado, ó, norte e este. Então, ao colocar, eu teria de colocar ou norte ou aqui. Certo?
Da mesma forma, o roxo, se ele tivesse jogado essa carta aqui, ele poderia colocar ao norte, aqui não pode porque tem a pedra, ao norte ou ao sul. Então o jogo, faz de conta que o jogo está rodando. Então o roxinho veio para cá, o amarelinho por algum motivo veio para cá, certo? Aí em algum momento veio uma pedra para aqui, e em algum momento uma formiguinha por algum poder veio parar nessa carta aqui. Tá bom? E aí acontece, o que a formiga permite? Bom, quando for a vez do amarelo, ele quer jogar a cartinha dele. Então ele tem a possibilidade de jogar uma carta que tem esse aqui, ó. Pode ir para norte, sul. Ele pode colocar essa carta aqui. Ele poderia aqui, mas tem essa pedra. Só que a formiga permite a carta que a formiga está em cima poder utilizar as diagonais. Ou seja, nesse momento eu posso quebrar a regra que só pode ser ortogonal. Ou seja, eu não posso ultrapassar aqui. Eu vou colocar a carta aqui e vou ficar para trás. Então o que eu vou fazer? Eu posso colocar ou aqui ou aqui. Eu vou botar aqui porque ela vai atrapalhar o roxinho. Então a formiguinha serve para isso. Então, aqui está o jogo um pouquinho mais avançado, né? Você vê que aqui o amarelinho pulou para cá. Aqui tinha uma formiguinha, ele pulou para essa aqui, né? Ela veio para cá. E ele foi chegando até o âncora. Mas ele não ganhou ainda, porque ele precisa jogar esta carta aqui. Esta do barquinho é a carta que pode colocar em cima da âncora, dando a vitória ao jogador roxo. Também poderia ser assim, né? Caso tivesse, por exemplo, o amarelinho tivesse aqui, ele poderia colocar as cartas até chegar ao barquinho. No caso, no máximo ele conseguiria chegar aqui, por exemplo. Ambos baralhos têm o mesmo tipo de carta, mesmo número de carta. O barquinho é o seguinte, o barquinho é o que possibilita você ganhar o jogo. Basicamente é isso. Então tenta não usar essa carta logo no começo. Ela tem valor de 1. Depois temos a pedrinha. A pedra é valor 2 e ela permite você colocar uma pedra para atrapalhar o caminho. Deu o número 3, ela, além do xizinho que permite mexer a formiguinha, ela tem valor 3 e o remoinho ela permite você copiar a carta que o oponente jogou. A neblina tem poder de 5, tem o xizinho que permite ativar a formiga e ela permite você perde a restrição de colocar cor. Por exemplo, se o meu amarelo estivesse assim, quer ver? Ou seja, por exemplo, se as cartas estivessem assim e meu amarelo aqui, eu não teria problema de, por exemplo, colocar aqui. Por exemplo, se estivesse preso e eu tivesse a formiga, eu poderia colocar aqui. Por exemplo, eu poderia pular para cá, mas não está combinando. Então a neblina permite fazer isso. A formiga tem um valor de 4 e ela permite colocar uma fichinha de formiga ou movimentar uma que já estiver na mesa. Uma carta poderosa que é a libélula. Ela tem um valor de 6 e ela permite você trocar de posição com alguma carta sua ou do oponente no tabuleiro, desde que não tenha uma formiguinha em cima. Depois disso, nós temos a bússola, que ela tem um valor de 7, e ela pode movimentar a âncora 2 espaços, como se você estivesse chegando mais perto porque você achou o caminho. A próxima é o escaravelho. O escaravelho tem um valor de 8, e ela permite dar uma olhadinha, uma espiadinha em 2 cartas que estiverem viradas para baixo, na mesa. Muito bom. E também você pode pegar a moedinha para se tornar o jogador principal da próxima rodada. A última carta é a maré. A maré tem um valor de 9, tem o xizinho que permite mover também, a formiguinha, e o que ela faz? Ela anula o poder da carta que o oponente jogou. Muito legal. E por último, a carta do timão, que é a carta inicial de cada um tem. Então basicamente é o mesmo baralho para os dois. Vai depender de como o jogador irá utilizar as suas cartas. Então, basicamente, esse é o jogo, a Corrida Aquática. Um jogo que cabe no bolso e é de uma coleção de jogos chamada Juegos de Billetera, que saiu na Argentina. É um jogo do Sebastián Martínez. Ele custa basicamente
R$15 aproximadamente. Bom, quando eu fui lá, eu ganhei esse jogo, eu tô tentando comprar os outros, adquirir os jogos, porque eu achei muito divertido, dá pra levar realmente numa carteira, obviamente eu não vou fazer isso, mas é um jogo que dá pra levar em viagens. Eu recomendo bastante você comprar sleeves para a proteção das cartas. Então é isso, galera. Quer ver mais joguinhos que cabem no bolso, ou quase? Quer ver mais joguinhos que são raros? Se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou desse joguinho, o que você espera mais. Um grande abraço a todos, até mais.